essa é a Luana, a Amanda e o Victor. Hoje nós vamos fazer um estudo da fermentação. Nosso objetivo é estudar a reação utilizada nas indústrias para a obtenção do etanol. E para isso a gente fez um experimento químico que está demonstrado aqui. Primeiro passo, nós separamos 6 copos. No primeiro nós colocamos 120 ml de água, mais 30 gramas de fermento biológico e diluímos. Aí nós separamos esse fermento nos 5 copos, cada copo tem 20 ml. E no primeiro copo a gente colocou essa diluição mais 2 colheres rasas de farinha. No segundo copo ele tá a mesma solução de fermento químico com 20 ml de água e mais 2 colheres de açúcar. No terceiro copo também tem a diluição, mais 2 colheres rasas de farinha e 2 colheres rasas de açúcar. No quarto copo nós colocamos o mesmo líquido, os 20 ml da diluição de fermento, mais 2 colheres de açúcar, 2 colheres de farinha rasas, só que em banho-maria. E no quinto copo a gente apenas colocou a fermentação só o fermento com líquido. Isso, lembrando que esse banho-maria é feito com gelo. Estamos agora com 20 minutos de experimento e por enquanto estamos obtendo esses resultados. Os que estão com fermentação são o copo de número 1 com apenas a farinha, o copo de número 2 com 2 colheres de açúcar, o copo número 3 com a farinha e o açúcar, a fermentação no copo 4 com o banho-maria de farinha e açúcar está bem menos do que nos outros copos, e o copo 5 não teve reação nenhuma porque ele não tem nem farinha e nem açúcar. A fermentação mais rápida que a gente está observando aqui no experimento é a do copo 2, que só tem açúcar. Ele está bem mais elevado do que os outros copos. Esse aqui com açúcar e farinha também está elevado. Esse com gelo, que tem a mesma solução que esse aqui, tá menos que esse aqui, por causa do gelo. E esse aqui não cresceu nada, que está sem açúcar e sem a farinha também. A fermentação química, ela nada mais é do que a fermentação que vai gerar energia, reservatório de energia para os processos metabólicos da célula. Então, a fermentação, ela vai gerar o ATP, que é o reservatório de energia da célula. Então, a primeira função, objetivo da fermentação é a produção. A produção que de ATP. ATP, ele é o reservatório de energia da célula. Então, tudo que a célula vai produzir de efeito metabólico, ela precisa de um ATP. Então, nos experimentos que nós fizemos, nós vimos essa reação, vimos a formação de ATP, mas esse ATP ele só foi formado por causa de uma molécula que tinha nos copos, que era a molécula de glicose. Os copos que ficaram mais fermentados foram aqueles que tinham farinha de trigo ou açúcar, ou então os dois juntos.
A farinha de trigo, ela vai formar glicólise, ela vai formar glicose no seu rompimento. E o açúcar é a glicose. Então, a primeira molécula que a gente tem é o C6H12O6. Isso aqui é a glicose. Então, a primeira função da fermentação, é o primeiro passo da fermentação, seria a glicólise. A glicólise, ela é feita da seguinte forma: é o C6H12O6 em contato com H2O. Quando ela tem esse contato com H2O, ela forma duas moléculas de ATP. Essas duas moléculas de ATP já são o suficiente para ela ter o metabolismo da fermentação. Então, é o suficiente. Além dessas duas moléculas de ATP, os dois oxigênios sobrantes, eles formam duas moléculas de NAD com hidrogênio. Além disso, são formadas duas moléculas de ácido pirúvico. São formadas duas moléculas de ácido pirúvico, que são, o ácido pirúvico é CH3H4O3. Então, o processo de glicólise, ele vai romper a glicose com a água e vai formar duas moléculas de ácido pirúvico mais duas moléculas de ATP. Formando as duas moléculas de ATP, esse ácido pirúvico, ele vai para a segunda fase. A segunda fase do ácido pirúvico, ele pode formar duas substâncias, que seria o CH3, CH4O3. O segundo passo da fermentação, ele vai trabalhar com o ácido pirúvico, que é o C3H4O3. Ele vai trabalhar com ácido pirúvico. Então, esse ácido pirúvico, ele vai ter duas etapas, que é a formação de álcool etílico, que é o foco do nosso experimento, que é o que acontece nas indústrias. Então, o que acontece? As indústrias fazem a fermentação de glicose, mas mais uma célula anaeróbica. Essa célula anaeróbica que nós utilizamos aqui foi a levedura, que no caso é o fermento biológico. Então, depois da formação de ácido pirúvico, ela vai ter duas fases. A primeira fase é a formação de álcool. Para ela formar álcool, ela vai perder uma molécula de carbono, de gás carbônico. Ela vai perder uma dessas moléculas e vai ficar da seguinte forma: C2H4O. Essa molécula de C2H4O, ela é em contato com os dois Na que foram formados aqui em cima, e as duas moléculas de ATP, ela vai formar o álcool, que no caso é o HC. Que é o foco do nosso trabalho. Então ele vai formar o álcool etílico.
E é desse jeito que é feita a formação do álcool do etanol, que é o álcool etílico que nós utilizamos. Então, o primeiro passo, glicólise. Segundo passo é a formação de ácido pirúvico. Depois da formação de ácido pirúvico, a perda de uma molécula de gás carbônico. E depois da perda da molécula de gás carbônico, ela entra em contato com as duas moléculas de NADH e mais duas moléculas de ATP, formando o etanol, que é o álcool etílico.